dias, os homens seriam, dentre outras coisas, ingratos. Então nós temos que realmente vigiar. Não a ponto de estabelecermos uma data fixa, mas que no nosso coração, debruçados sobre a palavra de Deus, entendamos que Ele é um Deus bondoso. O salmista começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Esse é um dos atributos de Deus, bondade. Ele vai falar, o refrão, dos 26 versos, que você pode achar que é muito, mas é pouco, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bondade e misericórdia. Davi, Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós não sabemos quem foi o autor humano do Salmo 136, mas podemos traçar um perfil dele. E o interessante, irmãos, desse contexto aqui, a métrica deste salmo e o contexto deste salmo. Se você olhar em casa mais tarde, né? Os capítulos que antecedem o 136 são interessantes. Há uma classificação de salmos que antecede os salmos 135, 116, 117, 138. Os salmos que vêm antes, do 120 até o 134, está lá na sua Bíblia, é inspirado. Cânticos de romagem. 120 até 134. Cântico de romagem, cântico de romagem, cântico de romagem. Quando chega no 135, não tem mais cântico de romagem. Tem assim no 135. Vós que assistis na casa do Senhor, servos do Senhor, bendizei ao Senhor. O anterior, 135. E a gente pensa, não é? Bom, cântico de romagem, depois bendizei ao Senhor, vós que assistis na casa do Senhor. Dá para juntar o quebra-cabeça, né? As peças. Aqueles cânticos do 120 ao 134, eles eram cantados à medida que o povo, cada um saía da sua casa, e alguns percorriam com sua família longas distâncias, indo para a casa do Senhor, para os atos do Senhor. E eles vinham cantando à medida que caminhavam, dias caminhando, e cantando, entoando os salmos de peregrinação, os salmos de romagem. E quando chegam, 135, que diz o quê? Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Então eles chegam, e ali alegremente, eles bendizem, salmodiam o nome do Senhor. E este Salmo 136 está dentro dessa outra classificação, onde o povo de Deus reconhece as bênçãos de Deus, já havendo chegado ali, já tendo louvado ao Senhor durante o tempo da sua peregrinação, mas não se cansam, e dia e noite adoram-no. E esse salmo aqui, que nós não sabemos quem escreveu, mas veja, é alguém cujo coração está transbordando de gratidão ao Senhor. E ele começa nos versos iniciais, primeiro falando quem Deus é. E ele volta a Gênesis capítulos 1 e 2 e fala que esse Deus é o Deus Criador. Ele fez os luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Ele não era, anacronicamente falando, né? Ele não era darwinista. Darwin viria 3.500 anos depois, porque os salmos provavelmente foram compostos em 1500 a.C. Darwin nasceria em 1608. Veja a distância, não só no sentido cronológico, mas teológico. Ele não cria que nós viemos de um animal, ou que tudo aconteceu por uma geração espontânea, ou múltiplas explosões há bilhões de anos. Não, ele cria que Deus criou todas as coisas. E o homem, nós, a sua imagem e semelhança, para que, como aqui agora, pudéssemos reconhecer que Ele é Deus. Eu acho tão maravilhoso, de fato, esse autor aqui. Primeiro, eu gosto quando tem um salmo anônimo. Eu gosto. Por que eu gosto? Eu acho que propositalmente não foi colocado aqui o nome do autor humano. Até para que a gente se coloque no lugar deste autor. E juntamente com ele, possamos bem dizer ao Senhor. E primeiro ele fala quem Deus é.
Olha só o que ele diz, que coisa maravilhosa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores e ao único que opera maravilhas. A partir do verso 5, ele vai elencar essas muitas grandes e merecidas maravilhas que Deus concedeu ao seu servo Jacó. E ele vai lá para o Egito e fala de como Deus, com aquelas 10 pragas, culminando com a morte dos primogênitos egípcios, Deus libertou com mão poderosa e seu braço estendido o seu povo amado, o seu povo escolhido. Mas mesmo que Deus não tivesse feito nada, mesmo que o salmo terminasse no verso 5, aquele que opera maravilhas, ou antes no verso 4, quando ele fala quem Deus é, ele não fala nada do que Deus faz, ele fala do que Deus é. Ele é bom, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. Mesmo sabendo nós quem Deus é, que Ele existe, já devemos assim louvá-lo e bendizê-lo. Mesmo que Ele não faça nada na sua vida ou na minha vida, ou de quem quer que seja, Ele por si só, por sua natureza e caráter, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muitos hoje, com um tipo de fé utilitarista, só bendizem a Deus Senhor e só vão à igreja como se o culto fosse uma moeda de troca. Se Deus me abençoar, atender minha oração naquilo que eu estou precisando, então eu vou. Se Ele não operar, é como diz o cântico que a Memorial canta, né? Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser curar, Ele é Deus. Deus curou a nossa irmã. Estabeleceu essa saúde. Poderia não tê-lo feito. Isso não arranharia nem de longe a majestade do Senhor. Então ele fala que Deus é bom. Deus é bom. Precisamos reconhecer quem Deus é. Senhor dos senhores. É claro que os deuses aqui são hipotéticos. Talvez se referindo aos deuses, pretensos deuses lá do Egito, que Deus foi desbaratando um a um com aquelas 10 pragas. Ele é o Deus dos deuses. Mas Ele é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Ele vai dizer aí no verso 4, ao único que opera grandes maravilhas. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pela nossa irmã, por cada um de nós. E por isso estamos aqui alegres, com o coração de festa, a alma jubilosa, rendendo ao Senhor, de forma unânime e uníssona, esse pleito de gratidão ao Senhor. Que bênção! Agora, irmãos, outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção, tentando traçar o perfil desse autor aqui, bom, o coração dele está transbordando de gratidão ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Agradeçam a Deus. Filipenses 3,15, Paulo fala, sede agradecidos. Nós precisamos reconhecer as bênçãos de Deus. Quem Ele é e as grandes maravilhas que Ele opera e certamente operará na vida do seu povo. E ele fala aqui da quem é que opera e por que opera. Finalzinho, a parte B dos 26 versos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, ele é alguém grato, e alguém grato geralmente é alguém humilde, né? Eu não conheço um grato arrogante, nariz empinado. Geralmente quando a pessoa agradece, ela está reconhecendo. Não é como a criança faz, muito obrigado pelo presente. É uma atitude louvável. E cada vez mais escassa nos dias de hoje. Filhos que não agradecem os seus pais. A igreja, muitos membros não se lembram, esperam a última quinta-feira de novembro para agradecer a Deus. Eu espero que você não precise de um calendário para reconhecer quem Deus é e admitir humildemente. Este homem aqui, além de grato, ele é humilde. Eu não mereço, Israel não mereceu, mas é pela misericórdia de Deus. Elas são a causa, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Quantos há hoje, fora e também dentro da igreja, achando que Deus tem a obrigação de abençoar? Porque ele faz isso ou aquilo outro, porque a família dele é uma família tradicional na igreja. Coisas do tipo, que para Deus cheiram a abominação. Essa altivez, Deus resiste ao altivo, mas concede ao humilde a sua graça. E aqui está alguém dizendo, pode até cansar às vezes, né? Eu
me lembro que houve épocas na minha vida que, quando diziam que ia ler esse salmo, eu digo, esse salmo é muito monótono. Para que dizer 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre, como se a gente não soubesse? Eu já tive uma certa repulsa para com este salmo. Isso prova a nossa natureza adâmica. Estávamos conversando mais cedo com José e Júlia, né? Sobre a estutícia que está ligada ao coração da criança. E de fato, e ao nosso também, por natureza, não somos inclinados à humildade ou ao agradecimento, mas este autor anônimo, ele era grato a Deus, reconhecia a existência de Deus, as grandes maravilhas que Deus havia operado. Ele reconhece que a causa disto são as misericórdias de Deus. Não é porque eu mereço, é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Ele está profundamente agradecido, completamente quebrantado na presença de Deus e absolutamente maravilhado, embevecido diante desse Deus. Oh, queridos, é assim que devemos ser achados por Deus, maravilhados diante dele, agradecidos e quebrantados. Como aquela oração lá de Lucas 18, do publicano, que sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. No entanto, o fariseu do seu lado dizia o quê? Eu não sou como os demais. Eu faço e aconteço. E diz que este não desceu justificado para a sua casa, enquanto que aquele cujo coração se quebrantou na presença de Deus, desceu justificado. Que bênção! Eu fiquei tão feliz quando a irmã Sirene me falou do seu propósito de promover essa reunião. E como é bom estarmos aqui. Talvez a gente não mensure isso, o quanto isso é maravilhoso. Que oportunidade de estarmos juntos, salmodiando o nome do Senhor, reconhecendo as suas maravilhas, ao mesmo tempo nos quedando diante dele e confessando, Senhor, eu não mereço. Queridos, e nós sabemos que essa libertação do povo de Deus do Egito é uma sombra da libertação do cativeiro dos pecados. Pronto. Agora que a gente pode passar a vida inteira, porque as tuas misericórdias não têm fim, não têm fim, não têm fim, reconhecendo as bênçãos que Deus, por sua graça e misericórdia, tem derramado sobre nós. Agora veja que, para Deus abençoar o seu povo, ele feriu o Egito. E o autor, ele faz um passeio na história. Interessante, ele conta resumidamente, de maneira compacta, como Deus operou, de modo a abençoar o seu povo, mas ao mesmo tempo em detrimento de ferir a Israel. E ele fala de como Deus nos livra dos nossos inimigos, daqueles que se levantam contra nós, contra a sua igreja, contra o seu ungido Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. E eu sei que você veio para cá hoje, convidado que foi para estar aqui, imbuído desse sentimento de gratidão, de embevecimento diante da glória, da majestade de Deus. Se não foi assim, estamos muito parecidos, se não iguais, àqueles que se reúnem um dia, uma vez no ano, para, entre aspas, dar graças a Deus. Um dia de ação de graças. Mas eu oro, irmãos, oro mesmo, para que não precisemos disso. Para que, como aquele único leproso que voltou, e agradecido se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus, para agradecer-lhe a cura recebida. Veja a proporção, 1 para 10. Isso continua acontecendo hoje. 1 para 10. 10 para 100. 1000 para 10 mil. São poucos os que voltam, reconhecendo a misericórdia, a bondade de Deus. E qual pai não deseja filhos agradecidos? Quantos pais sofrem por terem em sua casa, debaixo do seu teto, filhos ingratos, incapazes de reconhecer a bondade de seus pais, que às vezes erram tentando acertar. Essa que é a verdade. Quantas vezes eu errei tentando acertar? Eu e minha esposa. Mas não é assim que acontece com o nosso Pai do céu. Ele nunca erra, ele nunca falha. Ele age de maneira perfeita, gloriosa, de modo a trazer glória ao seu santo nome. E os seus santos devem a uma reconhecer isto. E todos os dias
várias vezes durante o dia, agradecer ao Senhor. Como o salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no verso 23, eu queria ressaltar, diz que Ele se lembrou de nós em nosso abatimento. Na sequência, Ele vai ampliar a providência de Deus, porque o nosso Deus é um Deus providente. A irmã Silene vai falar depois um pouquinho sobre como Deus agiu poderosamente, graciosamente, no problema que ela enfrentou, que ela atravessou. E aqui o salmista diz assim, Ele nos libertou dos nossos adversários e Ele dá alimento a toda a carne. E conclui, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Será que temos a semelhança desse salmista, um coração agradecido, um coração humilde, uma alma embevecida na presença do Senhor? Interessante quando ele fala dos luminares criados por Deus. Ontem eu dei uma saidinha aqui e a lua estava saindo ali no mar. Uma lua linda. Alguns viram. Eu fiquei ali sentado no pia, olhando para aquela lua. Meu Deus, que espetáculo! Como é bom saber que não há um dia igual ao outro. Desde que o mundo é mundo, desde o primeiro dia, nunca um dia foi igual ao outro. Veja a multiforme graça de Deus. Não há um ser humano exatamente igual ao outro. Somos diferentes. Ninguém tem a digital igual. Esse é o nosso Deus, que sem merecermos nada, nos abençoa, conforme diz Paulo em Efésios 1, bem dizendo ao Senhor, nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E qual é a nossa resposta ou reação? Muitas vezes, ingratidão. Ingratidão. Não merecemos absolutamente nada. Antes, pelo contrário, deveríamos ficar como salmista, humilhado, agradecido e embevecido diante da glória desse Deus, que conforme o Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você sai aqui de noite, ainda mais num lugar como esse, uma natureza tão exuberante, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de reconhecermos quem Ele é e o que Ele faz na nossa vida. Detalhe importante, sem merecermos a menor das bênçãos. A menor. Quanta misericórdia e graça do Senhor. Ao mesmo tempo que podemos traçar assim um retrato falado desse salmista, por outro lado, podemos perceber quem é o nosso Deus, sobretudo, Deus bondoso, gracioso, que opera maravilhas. Então louve a Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, fala assim, Senhor, eu te louvo, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. E ele fala assim, e a minha alma sabe muito bem. Sabe que a sua alma sabe? Seu coração é sensível àquilo que Deus já fez, tem feito e há de fazer ainda na sua vida. Tem até um canto que fala, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço por me libertar e salvar. E Ele libertou o seu povo do Egito e nos libertou das escravidão do pecado. Por ter morrido em meu lugar, eu te agradeço. Então, queridos, que Deus, pela sua misericórdia, por meio do seu Santo Espírito, conceda a cada um de nós um coração agradecido, um coração quebrantado, um coração maravilhado diante desse Deus. Bendito seja o seu nome, para todos sempre. Amém. Pastor Daniel, quer dar uma palavrinha agora? Sim.